Incoerência e decepção. Talvez essas duas palavras resumem muito bem o final de Game of Thrones. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke Smith e vim aqui fazer o veredito final. Falar pela última vez, provavelmente, sobre Game of Thrones. Começando com um breve resuminho aqui do que eu achei para as pessoas que ainda não assistiram e não querem tomar spoiler. A série ela foi muito decepcionante, porque essa oitava temporada, a sétima também, mas a sétima menos. Essa oitava temporada, que foi a última, que terminou ontem, conseguiu não ter nada a ver com tudo que Game of Thrones nos apresentou durante as 6 primeiras temporadas. Foi muito diferente, o destino de cada um dos personagens foram muito diferentes e não tiveram nada a ver com os personagens que a gente já tinha conhecido. Por isso que causou toda essa decepção que mesmo você, que nunca assistiu a série e está assistindo esse vídeo aqui por algum motivo, está vendo a revolta aí pelas redes sociais, principalmente Twitter e Facebook. Não foi de todo ruim, tá? Um ou outro personagem, uma ou outra cena ficou legal, mas no geral foi uma bosta. Por causa disso, Game of Thrones deixa de ser uma série épica? Não. Deixa de ser uma série histórica? Não. Deixa de ser um marco na história das séries? Não, continua sendo uma série muito boa, que quebrou vários recordes de premiações, etc. Elevou muito o patamar de outras séries, efeitos especiais, etc. Mas Game of Thrones também ficará marcada para sempre na lista das séries com finais decepcionantes, se juntando a outras já consagradas nessa lista, como Lost, How I Met Your Mother, Grimm e Dexter. Deve ter algumas outras aí, inclusive, se você conhece outras séries que tiveram um final ruim, deixa aqui nos comentários para eu saber, quem sabe eu não faço uma lista aqui com esses finais. Dessas que eu citei, eu gostei do final de Lost depois que eu entendi, mas ainda assim eu acho que foi um final ruim. E How I Met Your Mother eu gostei do final original, mas criaram um final alternativo também para conseguir agradar todo mundo. O que não é necessariamente uma saída tão boa assim, mas seria bom se Game of Thrones fizesse um novo final. Eu acho que a gente ia gostar, desde que eles acertassem da próxima vez. Só que como a gente sabe que isso não vai acontecer, então Game of Thrones entra assim para essa lista com finais decepcionante. Então é basicamente isso que eu queria falar sem spoiler, tá? Se você ainda não assistiu e não gosta de tomar spoiler, eu já recomendo que você saia desse vídeo agora. Eu sei que ainda tá no comecinho, só que não vai ter como eu falar tudo o que eu quero falar sem dar spoiler. Então já vou falar no vídeo inteiro praticamente com spoiler. Se você não gosta e ainda não assistiu, pode sair por aqui, deixa seu like só, se inscreve aqui no canal e depois que você assistir, você volta pra cá. Aos que gostam de spoiler, que não ligam, que querem saber se valeu ou não a pena assistir essa oitava temporada, e principalmente aos que já assistiram essa última temporada de Game of Thrones, vamos conversar que o vídeo começa agora. Só que antes de eu começar, se você ainda não é inscrito no canal, desce aqui e se inscreve, é só clicar no inscrever-se, deixa seu like também que ajuda bastante a divulgar esse vídeo, e me conta aqui nos comentários também o que você achou, conforme eu vou falando algumas coisas aqui, o que você concorda, o que você discorda, vai deixando aqui nos comentários pra gente trocar essa ideia e dar essa desabafada sobre esse final dessa série. E eu quero começar falando uma coisa que as pessoas estão reclamando desde a 7ª temporada, essa parte eu vou defender um pouco, que é a correria da série. Tanto na 7ª quanto na 8ª temporada, como eu disse, uma palavra que resumiu bastante o final de Game of Thrones foi incoerência. E a 7ª e 8ª temporada, elas foram incoerentes com o tempo né? Se a gente pegar a 7ª e 8ª temporada e comparar com as 6 primeiras. Que eles demoravam, tipo, 1, 2 temporadas, às vezes até 3, eu acho, pra ir lá de Westeros, pra ir do norte até a capital, até King's Landing, e agora eles fazem isso em um episódio, em questão de minutos ali praticamente, isso acontece. Só que a série, ela tá bem curta já, ela tá bem enxuta, tem poucos personagens e tem poucas tramas, diferente lá do começo. Então eles precisavam acelerar as coisas pra ter alguma coisa para apresentar pra gente. Qual que seria a alternativa, né? A outra opção seria manter o tempo que eles tinham nas 6 primeiras temporadas, só que eles teriam que preencher as lacunas, preencher esses espaços vazios. E como que isso seria preenchido? Com as pessoas andando de cavalo, tendo conversas, diálogos totalmente desnecessários que não acrescentariam em nada na série, batalhas também que não acrescentariam em nada na história, ou seja, encheção de linguiça. E encher linguiça, mano, vai por mim, não é uma coisa legal. A gente ia ficar entediado, de saco cheio de Game of Thrones e só ia adiar o final ruim. Então se era pra ter um final bosta, ainda bem que eles entregaram logo, né? Acelera tudo e termina logo pra não se estender demais. Porque se a gente fosse enrolado e ainda assim ter um final ruim, seria muito pior. E mesmo que o final fosse bom, a gente ia ficar chateado com a enrolação de Game of Thrones. E quem é fã de The Walking Dead sabe exatamente do que eu estou falando. Encheção de linguiça nunca é bom e The Walking Dead talvez seja a maior prova disso, então ainda bem que eles aceleraram. Eu defendo essa aceleração, por mais que chateie algumas pessoas, mas é compreensível, porque como eu disse, não tinha nada para acontecer
entre a ida do Jaime Lannister, por exemplo, que saiu de lá de Kingsland com a Cersei, chegou em Westeros rapidão pra ajudar lá na batalha com os Caminhantes Brancos. O que eles iam colocar nesse meio? Sabe, ia mostrar o Jaime Lannister andando assim de cavalo. Aí ia encontrar uma pessoa, ia conversar, não ia acrescentar em nada na história, depois ele ia continuar. Sabe, ia enrolar demais, ia ficar chato, vai por mim. Só que se esse fosse o único problema do final de Game of Thrones, dessa última temporada, tava ótimo. Seriam coisas que daria pra gente considerar e debater sobre isso. Mas o problema mesmo, cara, o problema é a incoerência que eu falei pra vocês desde o começo, que causou a decepção, que foram as duas palavras que eu usei para resumir essa 8ª temporada. Eles foram incoerentes não só com o tempo, eles foram incoerentes com tudo, com toda a história, com todos os personagens que eles criaram desde a primeira temporada. E eu vou citar um por um aqui para vocês, vejam se vocês não concordam comigo. Vamos começar com o Rei da Noite, né? O Night King. O líder dos Caminhantes Brancos, que foi criado lá pelos Filhos da Floresta e se tornou um puta perigo para a humanidade que existe há milhares de anos, etc, etc, etc. Desde o primeiro segundo da série, assim que começou a série, a primeira cena é a neve, é um soldado lá encontrando os Caminhantes Brancos, é assim que começa a série. E a gente tá ouvindo há anos, desde 2011, que se eu não me engano começou Game of Thrones, a gente tá escutando, o inverno está chegando, o inverno está chegando, winter is coming, winter is coming. E é um perigo, e as pessoas contavam histórias sobre tudo isso, e liam em livros, e os Caminhantes Brancos são muito perigosos e matam todo mundo, deixa a morte por onde passa, e é perigo, etc. E é uma noite que dura anos, que é a longa noite, etc. E aí o que acontece? Eles preparam a gente durante 8 temporadas praticamente, para quando chega a guerra, ela não só termina em um episódio, como o Caminhante Branco, o líder, o Rei da Noite, especificamente, não fez nada. Ele quer o ser mais perigoso e mais poderoso de Westeros, que estava naquele momento, não só de Westeros, mas do mundo praticamente, naquele momento. Ele era super poderoso, é imortal e um monte de coisa, e ele não fez absolutamente nada. Ele só levou o exército pra lá, o exército dele brigou, teve a batalha, etc, que foi sangrenta. Beleza, só que ele não fez nada. Na 7ª temporada, ele matou o Viserion. Só. Ele só fez isso, mas na 8ª temporada ele não fez nada. Na guerra, que era pra ter, a guerra, a batalha e etc, ele não fez nada, ele não matou uma pessoa. Ele tava obcecado pelo Bran, e ele chegou perto do Bran pra matar, demorou um século pra chegar ao Bran, que tava a 5 passos dele, e que anda de cadeira de roda, que tava entalado na neve, não ia ter como ele fugir, porque o Bran nem a própria cadeira de roda ele empurra, nem pra isso ele serve. E aí o Rei da Noite demorou um século pra chegar lá e morreu nas mãos da Arya. A escolha da Arya foi boa, eu achei sensacional, porque ela era talvez a mais preparada pra conseguir matar o Rei da Noite. Só que ele não fez nada, ele não matou ninguém, pelo menos ninguém importante. O único que morreu, que eu me lembro, assim, os únicos que morreram importantes na batalha, foi a Lyanna Mormont e o Jorah. Mas mesmo assim, sabe, cadê aquele Game of Thrones que matava o Ned Stark, que era o protagonista da série até então? Cadê aquela série que surpreendia? Nessa batalha não teve surpresas. O Jaime não morreu, tava cercado por gente lá. A Brienne também, cercada de gente, não morreu. O Sam, que não sabe lutar com ninguém, que caiu lá e ficou caído no chão chorando, não morreu. Eu tenho uma teoria pro Sam. Não quiseram matar ele porque falaram, não, na nossa equipe a gente não quer ele. Deve ser. Pode ser. Né? A Bia tem essa teoria de que não mataram o Sam porque os Caminhantes Brancos não queriam ele do lado deles. É a única explicação. Ele tava caído, chorando, e ninguém matou ele. Velho, não dá. Game of Thrones decepcionou muito. Então você percebe a incoerência? O cara mais perigoso de toda a história de Game of Thrones não ofereceu perigo nenhum na hora que a batalha chegou. A única coisa que ele fez foi levantar mais mortos e crescer o exército e tal, mas o exército dele apresentou perigo. Ele mesmo não fez nada. E conseguiu morrer de uma certa forma fácil, o que aí é discutível, porque a Arya é muito foda também, ela estava preparada para aquele momento, ela soube reagir por mais que estivesse sendo esganada. Se a Lyanna Mormont, que estava tendo a costela esmagada, conseguiu pensar e enfiar a faca no olho de um gigante zumbi, por que a Arya, que é ainda mais preparada que a Lyanna, não ia conseguir reagir daquela forma? Então ok, a morte dele, mas ele não fazer nada durante todo aquele episódio, e eu torcia muito pela morte dele, e eu achei muito foda a Arya ter matado ele. Mas se eu soubesse do jeito que Game of Thrones ia terminar, eu tinha torcido pro Rei da Noite ganhar e sentar lá no trono de ferro. Teria sido melhor. Mais uma incoerência aqui da série, mais um personagem que não foi coerente com tudo que a gente conheceu. E isso talvez aqui gere algumas discussões nos comentários. Mas vamos lá, eu vou apresentar o meu ponto de vista pra vocês. Daenerys Targaryen. Ela desde o começo, desde a primeira temporada,
ela sofreu muito. Ela foi sofrendo, foi amadurecendo, foi crescendo e se tornou a rainha dos Dothraki, a Khaleesi, se tornou a quebradora de correntes, aquela que libertava os escravos e matava os tiranos, e que mesmo com várias pessoas contra ela, normalmente ela dava uma escolha para as pessoas de virem pro lado dela, de se ajoelharem, ou de morrerem. Mas aí é guerra, sabe? Isso não é sinal de loucura. E todo mundo ficava falando muito disso. Ah, vocês que são cegos, porque a Daenerys sempre foi louca, ela tava sendo alimentada disso. Não tava, cara, não tava. Eu peço que vocês me digam uma cena que ela apresentou que tinha essa loucura. Não existe. Em todas as guerras que ela lutou, ela dava uma segunda chance para as pessoas para virem pro lado dela, tirando um ou outro que ela via que não ia ter salvação, sabe? Como o líder dos Imaculados lá, na época que ela libertou eles, do Verme Cinzento daquela galera, naquela época o cara queria trair ela, queria que todo mundo matasse ela, queria usar o dragão contra ela, etc. Né? Algumas pessoas assim não tinham salvação, então ela se vingou deles, mas os inocentes e os soldados do exército inimigo, ela dava outra chance. Então, em nenhum momento, não que eu me lembre pelo menos, ela apresentou que tinha algum sinal de loucura. E aí, do nada, ela agir daquele jeito, sabe, nesse penúltimo episódio que passou na semana passada, não fez sentido, mas ok também. Aquela ação dela de matar todo mundo, inclusive os inocentes, eu entendo. Por quê? Ela estava movida pelo ódio, ela tinha acabado de ver a Missandei sendo decapitada na frente dela. Ela tinha acabado de perder mais um dragão, dessa vez pelas mãos do Euron Greyjoy lá que estava com a Cersei. Então ela estava no ódio, ela estava com sangue no olho. E aí ela, naquele momento da rendição, dava pra ver na cara dela que ela percebeu que aquilo não seria o suficiente. E ok, isso aí a gente consegue até engolir aquela ação que ela teve. Só que depois disso, nesse último episódio, o Jon Snow foi lá e falou pra ela: meu, tá cheio de criancinhas mortas pelas ruas. E ela não mostrou um pingo de arrependimento. Ela não derrubou uma lágrima. Ela não se mostrou tipo, caramba, realmente, talvez eu devesse ter procurado outro jeito. Não, sabe? Ela se mostrou que ok, ela estava orgulhosa daquilo e ela continuar fazendo aquilo. E essa Daenerys não é aquela que a gente conheceu nas outras temporadas. Ela dava chance para as pessoas. O Jon Snow também falou dos soldados que foram mortos lá, sangue frio, pelo Verme Cinzento quando ele estava chegando, e ela cagou. Ela não ligou para isso. E não é essa Daenerys que a gente conheceu durante todas as outras 7 temporadas. Ela largou, ó, pra vocês terem noção, ela vivia pelo trono. Ela falou isso algumas vezes na série. E ela deixou a obsessão do trono de lado pra ir lá do lado de Jon Snow e da galera do norte pra lutar contra os caminhantes brancos. Essa é a Daenerys. A pessoa que luta pela vida das pessoas, que luta pela salvação, sabe? Que queria ser uma boa rainha e transformar o mundo num lugar melhor. E aí depois que ela matou todo mundo, ela simplesmente se transformou. Aí sim, ela virou aquela rainha louca que todo mundo achou que ela ia virar. Só que ela virou de repente, não foi algo construído. Ninguém vai conseguir me convencer se vocês não me derem uma cena específica que mostra ali explicitamente que ela estava ficando louca. Não tem. Mas ok, isso ainda é discutível, só que esse é o meu ponto de vista. Ela não estava sendo louca. Criaram isso sem uma base nas temporadas anteriores, então mais uma incoerência que Game of Thrones teve. Se alguém nessa série poderia ser chamada de louca, seria a Cersei. Para pensar em tudo que ela fez. Algumas ações dela, inclusive, levaram ao suicídio do próprio filho. Só para vocês terem uma noção. E ela olhava para os corpos dos filhos e falava: mas já morreu, né? Só um corpo. Era basicamente isso que ela falava. Ela, inclusive, explodiu lá o Grande Septo com um monte de gente dentro, quando tava tendo o julgamento do irmão da ex-noiva lá, dos filhos dela. E cheio de inocentes, centenas e centenas de inocentes. Tipo, ela explodiu o Alto Septo enquanto tava lá tomando um vinho de boa, dando risada. Isso é muito mais loucura pra mim do que o que a Daenerys estava fazendo antes. Então, se tinha uma rainha louca nessa série, era a Cersei. Quem tava trabalhada na loucura era ela. A Daenerys estava fazendo o que ela tinha que fazer. Talvez tenha subido um pouquinho pra cabeça dela, mas não justifica a reação dela pós-guerra. Eu não tô falando da guerra, de tudo que ela fez, porque aquilo é justificável porque ela estava cega pelo ódio, pela vingança. Mas como ela reagiu depois foi o que me incomodou. Fora que, falando da Cersei, é outra incoerência também que a gente encontra. Não a personagem em si, mas se a gente vê todo o histórico de Game of Thrones, quanto pior era o personagem, quanto mais cruel ele era, mais satisfatória era a morte desse personagem. E a gente viu isso nas mortes memoráveis do Joffrey e do Ramsay. Mano, que satisfação que dava ver alguém morrendo nessas cenas, de tão ruim que os personagens foram. E a Cersei foi pior do que eles, se a gente considerar todo o contexto. Ela foi pior, então ela merecia uma morte ainda mais dolorosa, ainda mais satisfatória. E depois de tudo que ela fez de ruim na série, e não ter demonstrado nem um pouquinho de arrependimento,
Por que ela morreu soterrada, abraçadinha com o cara que ela ama no castelo que ela nunca quis sair? Ficou uma morte muito boazinha pra ela, velho. Não era. Então a morte dela não foi coerente com tudo que a série nos mostrou nas 7 temporadas anteriores. Não dá pra engolir essa morte da Cersei também. Foi horrível. Ela merecia uma coisa muito pior. Ela merecia ser torturada, queimada viva, sei lá. Qualquer coisa, andar pelada no meio de todo mundo de novo, sendo cuspida por todo mundo, passar por toda aquela humilhação. Não sei, sabe, qualquer coisa. Mas aquela humilhação que ela passou pelada na frente de todo mundo foi pior do que a morte. Porque a morte dela ninguém nem viu ela morrendo. Ela simplesmente foi soterrada, ao longe dos olhos de todo mundo. Ou seja, não teve nenhum sofrimento e ela não recebeu o que ela merecia. Achei horrível. Fora que nessa mesma cena a gente encontra mais um erro, assim, uma coisa muito grotesca que a série fez, que foi trazer o Jaime de volta pros braços dela. Começa aqui, o Jaime, ele era um personagem que estava evoluindo muito. Chega nos últimos episódios, ele volta a ser um trouxa, volta pras mãos da Cersei, sendo que ele tava com a Brienne mal de boa, volta pras mãos dela, toma 2 espadadas do Euron Greyjoy, continua vivo, não morre, não sei como, mas ele não morre, uns intestinos e um monte de órgão perfurado, continua andando pra lá e pra cá, tenta salvar a Cersei, vai pra outro lugar e morre abraçadinho com ela, sendo que ele fez a Brienne ficar com ele lá, que acabou até tirando a virgindade dela e fez ela se apegar a ele. O que eu achei muita mancada. Se era pra fazer ele voltar, por que ele não voltou antes e deixou a Brienne lá com o Tormund, que teria sido muito melhor? Aí o que aconteceu? A Brienne terminou sozinha, chorando e triste, o Tormund terminou sozinho lá pra além da muralha, e o Jaime voltou pra mulher que sempre fez ele de trouxa durante todas as temporadas, e morreu junto com ela. Não, também não dá. Foi outra morte que eu também não consigo engolir. Pelo menos não dessa forma. Mais uma incoerência aqui que eu também não vou conseguir engolir muito bem. Entendo algumas coisas, foi menos pior do que os outros que eu já falei pra vocês, mas Jon Snow. Jon Snow é outro que eu também não vou conseguir entender o que aconteceu pra esse final dele. Por quê? Ele foi ressuscitado, ele tinha morrido, ele foi ressuscitado, ele foi legitimado como um Targaryen, verdadeiro herdeiro do trono, e montou em um dragão. Pra quê? Pra terminar a Patrulha da Noite, do mesmo jeito que ele começou a série. Pra que fizeram tudo isso com ele, então? Eu até entendo ele ter sido ressuscitado, porque o papel dele seria matar a Daenerys, porque ela seria uma tirana e etc. Então o papel dele, por isso que ele foi ressuscitado. Ok, até daria pra justificar. Mas pra que inventaram toda aquela história que ele é um Targaryen e que ele é o verdadeiro e legítimo herdeiro do trono? Pra nada, absolutamente nada, não fez nenhuma diferença na série. Ele não tretou com a Daenerys por causa disso, eles se desentenderam um pouquinho, mas também não foi muito além. Só serviu talvez pra matar o Varys. Só. Porque não fez sentido nenhum todo esse plot, todo esse suspense que criaram durante vários episódios. Né? Temporadas aí rolando essa teoria, até que ela se confirmou, para não fazer absolutamente nenhuma diferença. Isso poderia ter dado uma coisa muito foda na série, mas eles simplesmente amassaram essa ideia e jogaram no lixo na hora de concluir a história da série. Outra incoerência que eu encontro aqui, que eu também fiquei um pouquinho chateado, confesso, foi com a Arya Stark. Não com ela, mas pra história que deram pra ela. Porque, mano, ela foi provavelmente uma das que mais cresceram na série. Ela amadureceu, passou por treinamento, ficou cega, virou coisa de mil faces lá e fez um monte de coisa e quase morreu várias vezes, matou uma galera, cresceu, ficou muito foda na espada, talvez a maior guerreira de Westeros. Ela deu trabalho até pra Brienne, que é uma das mais fortes também que a gente viu na série. Ela ficou muito foda, matou toda uma galera, matou o fucking Rei da Noite e terminou como uma exploradora. Pegou um navio e falou, vou ver a geografia aí de Westeros que tem, né, o mapa termina ali, vou ver o que tem pra lá. Virou Pedro Álvares Cabral. Mano, pra quê? Pra que vai servir todo aquele treinamento que ela teve? Ok, serviu pra matar o Rei da Noite, mas é isso? Vai jogar todo o potencial que ela tem fora pra ela ficar passeando de navio, descobrindo novas terras? Ela tinha que ter se tornado uma Knight, pelo menos. Seria muito foda. Aquela mesma cena que aconteceu com o Jaime com a Brienne transformando ela também, a Arya Stark, numa cavaleira, numa Knight, teria sido muito foda. Muito foda. E aí, sei lá, ela fizesse o que ela quiser. Falava, não, eu sou independente. Eu vou ficar passeando aqui pro Westeros. Eu vou procurar novas pessoas pra proteger. Sei lá, sabe? Eu vou proteger a minha casa dos Stark, como meu pai queria. Sei lá, tinha tantos outros destinos legais pra dar pra ela e ela virou uma exploradora. Vai sair por aí com um binóculo, terra à vista. Não dá, velho. Não dá. Mas nada disso tudo que eu falei foi mais horrível e mais incoerente do que colocar o Bran Stark como rei. Nada vai superar isso, velho. Puta escolha ruim, meu Deus do céu. Game of Thrones simplesmente jogou tudo que eles fizeram no lixo. O Bran foi o personagem mais inútil de toda a série.
Criaram um puta plot pra ele, que era um ser muito poderoso, Corvo dos Três Olhos, desde a primeira temporada, que ele tinha toda uma profecia, todo um destino, consegue ver o passado, o presente e, pelas algumas coisas que a gente viu aí, ter até algumas visões do futuro. Ele sabe de tudo que vai acontecer, de todas as coisas e tal, e ele não fez nada. Ele não fez nada na guerra lá contra os Caminhantes Brancos, não fez nada na batalha contra a Cersei. Ele sabia de tudo que estava acontecendo, sabia de toda a galera que ia morrer, sabia das milhares de pessoas que iam morrer, culpadas, né, do pessoal da guerra, inocentes, e não fez nada. Como que uma pessoa dessa vai ser um bom rei? Não tem como. Se ele não impede nem a morte dos inocentes de um reinado que ele teria, supondo que ele soubesse que isso iria acontecer, né, porque ele falou que estava lá para isso, se ele sabia de tudo isso que ia acontecer e não conseguiu proteger o seu próprio povo, não conseguiu levantar um dedo para fazer alguma coisa para impedir isso, ele com certeza não vai ser um bom rei. Fora que ele é mais uma incoerência que teve na série. Porque na 7ª temporada, quando falaram quando ele voltou pra Winterfell e falaram, você agora é o Lorde de Winterfell. Ele, eu não quero poder, eu não sou mais o Bran Stark, agora eu sou o Corvo de Três Olhos, eu não sou mais quem eu costumava ser, e não sei o que, eu não quero essas coisas pra mim, eu não preciso dessas coisas, isso não é nada pra mim. E aí o pessoal chega, e aí Bran, você aceita ser o novo rei? Por que você acha que eu vim até aqui? Velho... Não, mano, não, ele nunca foi isso, ele nunca quis poder, e agora ele foi lá pra ser o poderoso? Não, sabe, não encaixa com toda a história que deram pro Bran desde o começo da série também, desde a primeira temporada. Não encaixa, não faz sentido, não é o mesmo personagem. Parece que se você assistir os últimos episódios de Game of Thrones, é um outro Game of Thrones, são outros personagens, é uma realidade paralela. Seria um bom momento pro Bran acordar e ser tudo um sonho. Seria um ótimo momento pra eles terem feito isso, e eles não fizeram. E eu não gosto quando fazem isso, né? Quando criam essas teorias de que é só um sonho, que é só uma ilusão, só uma visão. Mas, pelo menos aqui, ia salvar essa bosta que foi desse final. Porque o Bran como rei foi a pior escolha que poderia ter sido. Era melhor ter deixado a Daenerys, por mais tirana e louca que ela ficasse. Era melhor ter deixado o Jon Snow, por mais clichê que fosse, que eu também odeio clichês. Colocasse até a Arya ou a Sansa, que seria ainda melhor. Poderia ter colocado o Sam de rei, que seria melhor do que o Bran. Ou o que eu mais queria, que pra mim seria o mais ideal e o mais justo, que é o Tyrion. Ele é um estrategista, ele é inteligente pra caramba, ele amadureceu muito durante essas 8 temporadas, foi pra mim o que mais cresceu. Lembra dele no começo? Que ele só andava bêbado, só andava com um monte de prostituta pra lá e pra cá, não ligava pra nada nem pra ninguém, só pra ele mesmo, pra ficar bêbado e transar à vontade, era isso que ele queria. Isso lá no começo, e agora ele é um cara sábio, um cara que entende, que pensa no povo, que pensa nos inocentes, que pensa no bem maior, inteligente pra caramba, sabe lidar com todo tipo de pessoas, pensa principalmente nos mais necessitados. Lembra lá no começo que ele fez uma cela especial pro Bran poder andar de cavalo? Lembra de tudo isso? O Tyrion seria perfeito pra ser o rei. E eu tive uma faísca de esperança quando ofereceram a coroa pra ele agora no final. Mas ele falou que ia causar algumas guerras e tal, mais uma vez preocupado com guerras e com as pessoas que estavam à volta. Então ele falou, não quero governar essas pessoas porque... senão eles vão entrar em guerra porque tá todo mundo com raiva de mim. É por isso que ele deveria ser o rei, porque ele se importa com o que as pessoas pensam. E aí colocaram o Bran, que não liga nem pra família dele. Ele vê as pessoas morrendo e ele tá cagando pras pessoas, depois que ele virou o Corvo de Três Olhos. Se ele não se importa com a própria família, como é que ele vai se importar o suficiente com todo o povo de Westeros pra poder reinar todo mundo? Não faz sentido. Essa escolha foi a pior. Eu acho que o único final que eu gostei, por mais que eu quisesse o Tyrion como rei, ele sendo mão do rei pelo menos, tornou as coisas menos piores. Foi um bom final pra ele e também pra Sansa Stark sendo a rainha do norte, né? O norte continuando separado de Westeros. Também foi um bom final porque a Sansa, depois de tudo que ela passou, depois de tudo que ela cresceu e amadureceu, ela também merecia no mínimo ser rainha. Eu gostaria que ela fosse rainha de Westeros também, teria sido um bom final, mas ok, Rainha do Norte ainda é um ótimo final pra essa personagem, depois de tudo que ela passou. E pra mim não teria outra pessoa melhor pra governar o Norte do que a Sansa Stark, porque ela já conhece todo mundo lá, já tem o respeito de todo mundo, e ela é sim uma ótima rainha que se preocupa com o seu povo. Então, esse final foi bom. O final do Tyrion poderia ser melhor, mas também foi bom. Mas só. Me limito a falar bem até aqui. Aliás, tem algumas coisinhas a mais que eu posso falar de bom nessa temporada. Como, por exemplo, o melhor personagem dessa temporada, e principalmente desses últimos episódios, que foi o Drogon. O melhor personagem, de longe. Não me decepcionou em nenhum momento. Porque ele fez tudo o que tinha que fazer. Nesse último episódio, principalmente, ele mostrou que, se preocupa com a mãe dele. Uma cena muito triste, bem tocante mesmo, bem emocionante. Ele mexendo no corpo da Daenerys pra ver se ela tava viva. Ficou puto, entendeu todo o contexto da história. Ele entendeu que
a obsessão pelo Trono de Ferro foi o que causou a morte da mãe dele e ele acabou queimando o Trono de Ferro porque ele ficou com raiva de tudo isso. E não só isso, né? Ele acabou queimando o trono também para que ninguém tomasse o trono que deveria ter sido da mãe dele. Então tem essas duas visões aí que o Drogon teve e aquela reação de ter ficado bem triste, gritado, jogado fogo para todo lado, principalmente para queimar o trono, foi sensacional. Essa foi uma coerência. Isso foi uma coisa legal pro Drogon ter feito. Claro que por aquele momento seria mais coerente ainda se ele matasse o Jon Snow, porque ele viu, que ele sabia, não tinha como não saber que foi o Jon Snow que matou a mãe dele ali. Então ele deveria ter tido alguma reação a mais, nem que fosse pra tacar fogo no Jon Snow e ele sobrevivesse. Nem que fosse isso. Só que, né, o dragão tem mais do que fogo, ele tem dente também, ele podia ter mordido o Jon Snow. Sei lá, ele poderia ter tido uma outra reação, mas ok. Ele ter queimado o Trono de Ferro também foi uma ótima reação e pra mim o melhor personagem dessa série. Outra coisa que eu gostei também, que me deixou bem triste, que me tocou bastante, foi o comecinho desse último episódio, com o Tyrion indo lá no meio das pedras, encontrando os corpos dos irmãos dele. Ficou bem triste, deu pra ver no semblante dele ali que ele ficou bem mal e ficou puto também com a Daenerys, já tava puto, né, mas ficou mais ainda e foi lá, enfrentou a Daenerys na frente de todo mundo, jogou o símbolo da mão pra longe, mesmo sabendo o destino que ele ia enfrentar depois daquilo. Por isso que eu falo que o Tyrion é o melhor personagem da série, tirando o Drogon, é claro, mas o Tyrion merecia ser rei, porque ele não liga tanto pros riscos que ele enfrenta, ele faz aquilo que ele acredita. E só pra fechar também, uma cena bem curtinha, mas que eu gostei bastante, que ficou muito bonita visualmente, foi o Drogon abrindo as asas atrás da Daenerys, parecendo que as asas eram da própria Daenerys, a mãe dos dragões. Aquela cena eu achei muito bonita, ficou muito perfeita ali. A montagem eu achei muito foda. Mas só também, né? Toda a produção, toda a montagem, efeitos especiais são impecáveis em Game of Thrones, isso a gente não pode discordar. Mas Game of Thrones acabou sendo uma prova de que nem só de efeitos especiais e de boa produção vive uma série. Precisa de uma história, precisa de uma coerência e de um início, meio e fim que agrade as pessoas. E eu sei que é difícil criar um final que agrade todo mundo, mas não precisava agradar todo mundo. Podia ter agradado só a maioria, ou pelo menos a metade dos fãs. Mas de tudo que eu vi pela internet, se 10% dos fãs de Game of Thrones ficaram satisfeitos com esse final, foi muito. E um último comentário aqui de mais uma incoerência que teve também nessa 8ª temporada, principalmente nesse último episódio, foi que o Verme Cinzento, quando o Jon Snow chegou, ele tava matando uns soldados lá da Cersei, né? A sangue frio, os caras ajoelhados lá, a guerra já tinha acabado e ele cortando a garganta de todo mundo. Por quê? Porque eles não estavam tendo piedade daqueles que lutaram contra a Daenerys, certo? Jon Snow falou, não, por que você não prende? Porque a prisão não é o suficiente, eles lutaram contra a Daenerys e eles precisam ser mortos. Ok, né? Que visão dura, difícil de aceitar, né? Palavras duras, mas ok. E aí o que acontece? O Jon Snow mata, ele não luta contra a Daenerys, ele mata a Daenerys, a rainha dos Imaculados, a rainha do Verme Cinzento. E ele é preso. Se era pra matar todo mundo que foi contra a Daenerys, por que eles não mataram o Jon Snow? Não foi incoerente, sabe? Eles conseguiram arrumar incoerência no próprio episódio. Matasse o Jon Snow também, ou prendesse os soldados lá da Cersei. Não bateu as decisões que eles tomaram nesse episódio. Pelo menos o Verme Cinzento eu acho que também teve um final legal, né? Depois disso também, mas ele pegou uns barcos lá com a galera, com os Imaculados, e falaram que ia voltar não, no caso eles iriam pra Ilha de Nas, que é onde a Missandei nasceu, que ele falou que ia voltar pra lá com ela quando a guerra terminasse. Ela infelizmente morreu, mas ele manteve essa promessa e vai voltar pra lá, provavelmente pra conhecer onde a mulher da vida dele nasceu e cresceu, né, e se tornou o que ela era. Então isso eu achei uma coisa bem legalzinha, mas que a decisão dele de manter o Jon Snow como prisioneiro foi incoerente, isso foi. E é isso. Game of Thrones chegou ao final, marcou época, marcou história, isso é óbvio, é inegável. Tenha sido ruim para algumas pessoas ou péssima para outras, não dá para negar que Game of Thrones continuou surpreendente, porque realmente foi uma surpresa, né? Ninguém esperava que eles fizessem uma escolha tão bosta para terminar como rei de Westeros. E talvez eles conseguissem salvar esse final, essa escolha do rei, com 15 segundos a mais. Imagina a cena. O Bran sozinho na sala dele, já como rei, no finalzinho, já a última cena. E aí ele sentado na cadeira de roda dele, olhando pro nada. De repente, a câmera vai se aproximando, ele levanta da cadeira de roda, começa a andar como se nada tivesse acontecido, tá sozinho na sala, vai ali pra onde a Cersei ficava, ali na janela, olhasse pra toda a cidade ali, pra todo o Westeros, mas no caso pra cidade de Porto Real, né, começasse a olhar pra fora assim, em pé, desse um sorrisinho, fechasse o olho e quando abrisse o olho dele é azul. E ele é o verdadeiro rei da noite. E acaba. Pelo menos justificaria o porquê que ele foi escolhido rei. E por que seria isso? Porque ele, na verdade, era o vilão o tempo todo e por isso que ele ficou parado. Ele ficou só jogando algumas coisas no ar para que a guerra acontecesse contra os Caminhantes Brancos,
para que a Daenerys ficasse fraca e viesse contra a Cersei, perdesse muita gente, mas ganhasse da Cersei e sabendo que o Jon Snow ia acabar matando ela. Então ele ia incitando algumas coisas aos pouquinhos para que tudo isso acontecesse e ele terminasse como rei. Aí justificaria essa escolha, mas isso não aconteceu. Então é isso, né? A série chegou ao fim, os vídeos sobre Game of Thrones nesse canal talvez também tenha chegado ao fim, talvez não, vamos ver. Mais pra frente aí se eu faço mais vídeos sobre essa série ainda, porque ainda tem muita coisa para ser explorada. Tem muitos spin-offs aí em produção, um já foi confirmado que é o The Long Night, que vai contar sobre a criação dos Caminhantes Brancos, o Azor Ahai, todas as teorias que a gente já ouviu falar, que são coisas muito mais citadas nos livros. E falando nos livros, agora o jeito é a gente ler cada um deles. Eu comprei os 5 que já tem, ainda bem, comprei a tempo. E esperarmos pelo 6º, que ainda não tá pronto, inclusive. E também esperar pelo 7º livro, que vai ser o último da saga, que aliás nem começou a ser escrito. Então, George R. R. Martin, dá uma agilizada aí pra nós, porque estamos ansiosos para ver o final pelos seus olhos, para ver se você consegue dar uma salvada nessa história. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa seu like aqui também e deixa aqui nos comentários o que você achou do final de Game of Thrones. Pode ser que você discorde de tudo que eu falei, que você tenha gostado desse final, então me conte, tente me convencer do porquê que você gostou, porque eu não consegui encontrar tantas coisas boas assim pra ter gostado desse final. Deixa aqui nos comentários, não esquece, se inscreve, só clicar nessa bolinha, deixa seu like aqui, compartilha esse vídeo com todo mundo no canal também. Estamos chegando aos 30 mil inscritos e eu estou muito ansioso por essa conquista. E conto com vocês pra isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, até a próxima, valeu!